Quem de vocês já pedalou? Bastante gente. Então vocês devem lembrar da sensação de vento no rosto, talvez a primeira volta na quadra, aquele passeio no parque, aquele passeio na praia, aquela corrida apostada na rua. Tem gente que acha que a bicicleta é uma atividade individual. Na verdade, muita gente pratica a bicicleta em grupo. E ela me permitiu conhecer muitos lugares bacanas, muitas pessoas interessantes, pessoas muito diferentes, de diferentes níveis sociais, diferentes níveis culturais, e todos compartilhando o mesmo prazer de pedalar. Alguns mais ativamente em busca de ciclovias e meios de transporte, outros pelo lazer e alguns pela atividade física, pela saúde. Mas, sem dúvida, pessoas muito interessantes. Mas vamos deixar a bicicleta um pouco de lado e vamos falar sobre exclusão. Quem já não teve uma experiência de exclusão? Quem não lembra a sensação de ser o último convidado de um time por jogar mal um esporte? Quem não lembra a sensação de não ter sido convidado para uma festa por não conhecer muito bem o organizador? A sensação de não poder ir num restaurante por não ter dinheiro, de não ter feito aquela viagem, de ter sido excluído de um grupo na escola, no trabalho, de ser diferente. Agora imaginem se todos os dias da vida nós acordássemos e não pudéssemos olhar a luz por ser cego. Se todos os dias a gente quisesse pegar um objeto, uma simples ação de pegar um objeto, e não pudesse por ter os braços paralisados. Se a gente precisasse subir uma escada e não pudesse por estar preso numa cadeira de rodas. Essa é a realidade de muita gente, e quando a gente pensa e é empático se colocando no lugar dessas pessoas, talvez as nossas sensações de exclusão se tornem menores, se tornem um pouco mais insignificantes. Mas a gente começa a pensar, legal, essa é uma situação que existe, é um problema que existe, mas o que eu posso fazer? É um problema político, social, é da sociedade como um todo? O que eu posso fazer? E quando eu me perguntava, eu invariavelmente chegava num ponto em que eu me questionava, em que momento eu deixei de fazer parte da sociedade como um todo? Se é um problema da sociedade, eu tenho que ajudar a tratar. E buscando formas e pensando em maneiras, chegamos à conclusão de que cada um tem uma forma de ajudar diferente. Eu posso ajudar de acordo com o meu nível financeiro, de acordo com a minha experiência de vida, de acordo com a minha profissão. Eu tenho diferentes maneiras de ajudar as pessoas que têm necessidades. E junto com alguns amigos que pedalam, nós ficamos com vontade de levar essa experiência do pedal para as pessoas que não tinham condições. Algumas delas que nunca pedalou por serem cegos de nascença, e outros que ficaram cegos no decorrer da vida e que acharam que nunca mais poderiam pedalar. Mas cada deficiência tem a sua particularidade. Eu não posso tratar uma pessoa da cadeira de rodas da mesma maneira, uma pessoa que tenha só paralisia, com uma pessoa que tenha tetraplegia, uma pessoa que é cega, uma pessoa que não tem capacidade de equilíbrio. E através das diferentes maneiras nós fomos procurando diferentes formas de ajudar. Em
2016, no começo de 2016, nós encontramos uma possibilidade de levar pessoas com deficiência visual para o pedal. Reparem, encontramos uma maneira de levar pessoas com deficiência visual para o pedal. O nosso objetivo não era levar o pedal para as pessoas com deficiência visual. É muito simples eu pegar o ciclismo e levar para um grupo de cegos pedalar. Não era o que a gente queria. O que a gente queria era trazer os cegos para o ciclismo. Era fazer efetivamente uma inclusão. E qual não é a grandeza que quando a gente começa a fazer esse trabalho, a inclusão ela se dá dos dois lados. Ela se dá no cego no ciclismo e nos ciclistas com essa deficiência. Então nós encontramos a bicicleta de 2 lugares e através delas nós vimos a possibilidade de pedalar com deficientes visuais. Encontramos na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul um parceiro para fazer esse projeto e em junho do ano passado fizemos o primeiro evento do Pedal da Inclusão. Naquele momento foram 100 ciclistas, sendo que 20 deles eram deficientes visuais. E as reações foram as mais variadas. Da pessoa que chegava e queria ver a bicicleta, tocar na bicicleta, sentir cada pedaço da bicicleta. As pessoas que riam sem parar, na ansiedade de ter aquele prazer pela primeira vez. E uma das pessoas, passeio vinha decorrendo, paramos em alguma sinaleira e num desses momentos um dos cegos atende o telefone e diz: mãe, eu não posso falar agora, estou pedalando. Desliga e começa a dar risada sem parar. A mãe não entendeu nada. Eu nunca pedalei. Essa sensação é espetacular. A sensação de estar proporcionando isso para uma pessoa que nunca pedalou é espetacular. Da mesma forma que ele que nunca tinha pedalado, uma outra menina que já havia pedalado descreveu como é um pássaro de asas quebradas que volta a voar. Essa era a sensação que ela estava tendo naquele momento. E o projeto foi crescendo e a gente foi buscando outras formas de trabalhar, mas como todos sabem, é difícil tu arrecadar dinheiro, é difícil tu conseguir parcerias para trabalhar com esse tipo de ação. E nós buscamos, através de outras formas de bicicleta, através de outras formas de inclusão, trazer muita gente nesse processo. Aqui tem um outro exemplo de bicicleta, um exemplo que nós estamos trabalhando nesse ano. O objetivo dessa bicicleta, naturalmente, trabalhar com pessoas com deficiência motora. Aqui na foto, um outro momento maravilhoso, ali apavorado, sentado, sou eu, realmente bem apavorado. A experiência de tu estar sentado numa bicicleta sem ter o controle é algo indescritível. Quem está pedalando, a Lilica, uma pedagoga, professora de uma escola municipal de Viamão, uma turma de crianças de 3 anos de idade. E ela estava guiando uma bicicleta pela primeira vez. Eu era os olhos dela. Eu estava com muito medo. Mas o sorriso dela diz tudo, diz o que ela estava sentindo nesse momento. E como a gente busca, aí tem uma outra parte do pedal da inclusão, que é, de uma certa maneira, quando a gente fala em inclusão social, um pouco irrelevante, que é a forma como nós buscamos para comprar essas bicicletas. Tratam-se de bicicletas caras. Esse é um protótipo que foi construído. A outra bicicleta de 2 lugares também é muito cara. A gente encontrou na arrecadação de tampinhas uma forma de coletar dinheiro. Então, através da tampinha, a gente trabalha um outro caminho, um outro viés, que é a sustentabilidade e a solidariedade.
Através da arrecadação de tampinhas, essas tampinhas são revendidas, destinadas para o caminho certo, destinadas para reciclagem, e as pessoas, de uma maneira muito simples, conseguem ajudar de uma certa forma. No ano passado, nós doamos 11 bicicletas para a Associação de Cegos. Essas bicicletas hoje estão com a associação, são feitos pedais com uma frequência bimestral, trimestral, eles organizam e saem. E esse ano nós consolidamos o Pedal da Inclusão como associação. Estamos trabalhando para comprar as nossas próprias bicicletas, para a gente poder levar o Pedal da Inclusão para outras cidades. E isso já está acontecendo. Nós já temos em São Paulo pessoas que entraram em contato conosco e querem levar o Pedal da Inclusão para lá. Recebemos na semana passada uma ligação de Belém do Pará, de pessoas querendo saber como podiam ajudar mandando tampinhas. É a corrente do bem, são as coisas acontecendo de uma forma sem tu nem saber como. Esse foi o primeiro pedal, quando nós fizemos a doação das bicicletas para a associação, e no dia seguinte eu recebo uma ligação de um pai que viu a reportagem, dizendo ser pai de uma criança autista, que não teve a oportunidade de oferecer para o seu filho a experiência da bicicleta. Como eu posso fazer, Leandro, para ajudar vocês, para que os autistas possam andar de bicicleta? E nessa ligação a gente começou a entender que é muito mais do que cegos, é muito mais do que autistas. A gente tem que trabalhar com todos os tipos de deficiência, nós precisamos buscar todas as formas de trazer deficientes dos diferentes tipos para o pedal. E é isso que a gente vem buscando. No ano passado foram cegos, esse ano estamos trabalhando com cadeirantes e a gente não tem a previsão de parar. Através da coleta de uma tampinha, uma simples tampinha, eu ressignifiquei essa tampinha. Para mim, isso aqui, que vai para o lixo na casa de muitas pessoas, que vai para o lixo em muitos restaurantes, é um pedaço de uma bicicleta. E você? O que está fazendo para ajudar na inclusão? Obrigado.